Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Cônjuge Pedro da Villanueva. Já falando sobre o liberalismo, existe um outro artigo do Sr. Lucas Berlanza, publicado no blog do Rodrigo Constantino e também do Instituto Liberal, com o título Nem Comunismo, Nem Sharia, Nem Estado Católico. Observem essa frase. Ele está equiparando o comunismo, a Sharia, com uma institucionalidade católica. Mas a gente pode traduzir nesse título de uma forma diferente, já que ele quer bancar o isentão cético. Nem comunismo, nem Sharia, nem Estado católico. Claro, tem que ser o Estado liberal, com a Constituição brasileira e a vontade popular acima dos 10 mandamentos e acima das leis de Deus. Pronto, resolvemos o problema. Existe uma coisa muito curiosa nessa argumentação do liberalismo de relativizar o papel da religião, tanto na cultura como na civilização, como também, em particular, no que diz respeito à fé católica, retratá-la de uma forma caricatural, como se um Estado católico ou uma sociedade católica fosse a mesma coisa que uma sociedade islâmica. Contudo, o que o liberal está afirmando para você é que, acima dos valores da religião, acima da tradição católica que formou a civilização do Ocidente, acima inclusive dos valores que consolidaram a civilização por conta dessa tradição, estão abaixo da decisão de um bocado de politiqueiros de Brasília junto com a Constituição Federal, que, segundo a concepção liberal clássica, é a carta magna das nações, é a carta magna que gere esses países em torno da soberania popular, ou seja, todo o poder emana do povo. Perceba a idolatria em torno disso. Percebam a maledicência em torno dessa terminologia. Porque na prática, quando a Constituição diz que todo o poder emana do povo, através da Constituição, pelos seus representantes eleitos ou coisa parecida, ou até diretamente, a Constituição está dizendo que qualquer tipo de arbitrariedade política tem no povo o poder absoluto. Tem no povo o elemento soberano. Quando uma Constituição reconhece no povo esse poder absoluto, então nada impede que, em nome deste povo, ou alardeadamente em nome dessa soberania popular, haja uma tirania. Essa é a lógica liberal. A lógica liberal, por exemplo, que nem Estado católico, nem Sharia, nem comunismo, mas sim a sua soberania estatal liberal, que pode levar ao comunismo, que pode levar ao nazismo, que pode levar a qualquer tipo de totalitarismo. Mas, por outro lado, se analisarmos outros argumentos que estão contidos no texto, como, por exemplo, a ideia mesma de que o liberal é um sujeito que tolera as diferenças religiosas, tolera as diferenças de ideias e etc., percebemos aqui que nem o liberalismo é capaz de defender a sua própria perspectiva institucional, porque a própria estrutura do pensamento liberal se coloca dentro de um eterno ceticismo. O que me parece, basicamente, é que, dentro do Estado liberal, o ceticismo tem que ser oficializado. É quase como se fosse um ateísmo prático na sociedade, porque, partindo do pressuposto de que o Estado está para resolver conflitos, logo, então, nós temos que aplicar um ceticismo em torno de qualquer crença. E que, na verdade, essas crenças só valem dentro de critérios quantitativos. Em outras palavras, em nome do voto, em nome da soberania popular, em nome da maioria. Aí o liberal vai afirmar para você, não, mas nós defendemos a incolumidade das minorias e etc. Só que para se defender a incolumidade das minorias, então você tem que necessariamente pressupor que a defesa da minoria é um valor absoluto. E qual é o valor absoluto que defende a minoria dentro do conceito da soberania popular? Não existe isso. São dois elementos autocontraditórios. Porque, por um lado, se alega uma soberania individual e, por outro lado, se aplica uma soberania do coletivo. E essas soberanias, aparentemente, vão se conflitar.
E no que se conflita entre o indivíduo e o coletivo prevalece. Mas só que o mais grave dentro desses conceitos é que não há nenhum princípio que possa estabelecer o aspecto da injustiça, tanto do âmbito individual como no âmbito coletivo. Ou seja, se todo o poder emana do povo, se as constituições são representativas das leis gerais do país, ou seja, das soberanias nacionais, ou então das soberanias estatais, então isso quer dizer que todo o poder pode ser justificado, inclusive o poder mais absolutista, como de fato a democracia liberal. E se nós analisarmos hoje com o que acontece nos Estados Unidos, com o que acontece no Brasil, como o que acontece em qualquer parte do mundo, nós percebemos que quem está estabelecendo valores, quem está estabelecendo critérios, seja no âmbito da família, seja no âmbito da vida, seja no âmbito da religião, são grupos oligárquicos muito bem organizados, que têm capacidade de difusão no âmbito da comunicação, seja através da imprensa, seja através da reprodução do imaginário, e que o discurso liberal escamoteia basicamente toda essa estrutura de poder que, de uma forma um tanto suave, e isso eu poderia parafrasear as palavras do grande filósofo espanhol Miguel Ayuso, então de Alexis Tocqueville, percebe-se que o Estado liberal favorece a um poder concentracionário, mas um poder ao mesmo tempo sutil, um poder que escraviza sem que as pessoas percebam que estão sendo cada vez mais domesticadas. Não? Ou seja, as pessoas elas acabam sendo conformistas, e é neste sentido que o Estado liberal acaba amarrando as suas garras, justamente neutralizando qualquer tipo de manifestação que seja contrária ao establishment, ou então às estruturas de poder que de fato mandam nessas estruturas liberais. Então, observem que quando o liberal diz assim, nossa, o Estado católico vai desrespeitar as outras crenças religiosas ou coisa parecida, e blá blá blá, e etc. Ora, na verdade, para se equiparar qualquer tipo de crença, é preciso que a crença liberal, a perspectiva liberal sobre as crenças prevaleça sobre todas elas. Como também, para se colocar a ideia de um Estado laico ou a ideia de uma religiosidade que seja privatizada, é preciso que exista uma concepção que coloque todos os arquétipos espirituais, todos os elementos das ideias num plano de igualdade, claro, igualdade dentro de uma nivelação, uma vez que, naturalmente, que o pensamento liberal vai se sobrepor a todos esses tipos de pensamentos. E inclusive dentro de sua estrutura naturalista, como também de sua estrutura materialista, ainda que de uma forma dentro de um materialismo que podemos dizer prático, por assim dizer. Não? E quando a Constituição se arroga uma soberania absoluta, uma vez que o poder constituinte dentro dos Estados liberais, isso desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa, enfim, desde que se impôs constituições em Portugal, em Espanha, nos Estados Unidos, enfim. Se quando esse conceito da Constituição se sobrepõe à fé, se sobrepõe à cultura, se sobrepõe à tradição, afirmando que essas tradições elas são cômodas, elas podem servir até como um aspecto de pacificação social, mas não são verdades objetivas. Então nós percebemos aí uma tentativa de dissolver o conceito da cultura, da fé e da tradição. Vejam que quando o Estado liberal implica a separação da igreja, e no que diz respeito a todos os problemas que existem de um vínculo entre igreja e Estado, e eu reconheço essa situação muitas vezes porque a igreja acaba sendo usurpada pelo próprio Estado, mas, por outro lado, a separação total entre igreja e Estado também não favorece a igreja, uma vez que, quando o Estado se propõe essa separação, na verdade está transformando a igreja, esse baluarte da civilização, numa mera instituição privada, como se fosse um clubinho, como se fosse o clube do Palmeiras, enfim. Então nós percebemos que os liberais instrumentalizam ideologicamente no sentido de reduzir a própria dimensão da importância da fé dentro da cultura
e dentro da institucionalidade. Então ele diz o seguinte, olha, você pode ser religioso, você pode defender publicamente o catolicismo, mas ninguém tem obrigação de aceitar instituições católicas. Só instituições liberais, naturalmente. Em nome, obviamente, da pacificação, em nome da liberdade do indivíduo e blá 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 blá. Né? E vejam que, para substituir o papel da fé cristã na vida pública, foi preciso colocar uma outra fé, a fé do nacionalismo, a fé do povo, não? Do culto coletivo do povo, do culto coletivo da nação, de uma forma sacralizada. Ora, se a Constituição afirma que existe uma soberania absoluta do povo, logo também esse povo, em abstrato, naturalmente porque não é um povo real, é apenas uma ficção jurídica criada por uma Constituição e também uma ficção jurídica criada por uma concepção ideológica, acaba também essa ficção sendo sacralizada, sendo cultuada, sendo inclusive adorada. Por outro lado, se a Constituição se torna mais importante do que os 10 mandamentos, se toda essa lenga-lenga liberal se torna um elemento referencial último das pessoas, suplantando as tradições, suplantando os conceitos comunitários, os conceitos familiares da tradição, aí, claro, você tem os sacerdotes dessa Constituição, os sacerdotes bíblicos dessa Constituição, que são aqueles picaretas do Supremo Tribunal Federal. São aqueles picaretas do Supremo Tribunal Federal que vão definir para você o que é uma família, vão definir para você o que é uma religião, vão definir para você o que é moral, vão definir para você o que é imoral e etc. Ora, meus amigos, nós percebemos aqui que o Estado liberal escamoteia a pior das tiranias. Ou seja, quer dizer, em nome de se criminalizar os conceitos da fé, porque quando nós analisamos o que significa na prática a separação do cultural e do religioso, no sentido cristão, se está separando também os valores que consideram a pessoa humana, os valores que consideram a defesa da família, os valores relacionados ao direito natural que reconhece certos princípios que são transcendentes e que são originários do Criador. E, portanto, quando o Estado liberal diz que, ao mesmo tempo que eles alardeiam genericamente um direito natural que não é um direito natural clássico, que não é necessariamente um direito natural dentro de uma providência divina, mas sim a partir de uma razão, e ao mesmo tempo acaba destruindo a concepção do direito natural, o que sobra é o voluntarismo do Estado. Ou mais, o voluntarismo de qualquer facção política que tenha no Estado a sua forma de instrumentalização ideológica. Então nós temos que desmistificar essa ideia de que cultura católica é sinônimo de opressão, de obscurantismo, etc. Isso é tudo propaganda. Se hoje, ainda neste país, há uma militância anti-aborto, uma militância em defesa da família, ainda que, claro, que essas forças hoje em dia estejam cada vez mais desagregadas, porque a raiz que fundamentou esses valores, de fato, está cada vez mais perdida, ou então cada vez mais ausente no espaço público. Então, vejam que se a secularização chegar na sua completude no Brasil ou na América Latina, e se a igreja perder totalmente o espaço comunitário que de fato ainda ela tem, apesar de todos os ataques que ela sofre, então, meus amigos, podem ter certeza que também vai haver uma mudança valorativa radical no conceito ético da própria pessoa humana. Então, a defesa de uma sociedade católica não significa necessariamente somente uma defesa dogmática ou uma defesa de um Estado ou de uma burocracia. Não, esqueçam isso. O que se está defendendo, basicamente, é uma estrutura orgânica e social de valores que consolidou a nossa forma de pensar e ver o mundo. E o Estado liberal está tentando destruir isso, como o Estado socialista, como inúmeros estados, e vamos ser bem sinceros, todos eles são filhos rebeldes do liberalismo. A partir do momento que
pregam esses conceitos de soberania, esses conceitos de relativização dos valores, de negação da transcendência, de que só existe uma imanência, ou então um elemento terreno que pode ser reconhecido no âmbito público e etc. Ou então, como no caso em questão, um ceticismo oficializado, que na prática vai corroendo, obviamente, os valores. Isso acontece, por exemplo, na Inglaterra, isso acontece na França, isso acontece praticamente em toda a Europa. E mesmo que alguém alegue de uma forma um tanto maledicente a perspectiva de que uma confissão religiosa, digamos assim, entre aspas, como acontece na Inglaterra, de um estado como o inglês que tem uma igreja anglicana, isso não é um empecilho para legalizar aborto, para legalizar a eutanásia, etc. Só que nós temos que entender uma coisa. O conceito de igreja não está atrelada a uma forma institucionalizada dentro do Estado. A igreja, ela está consagrada na sua própria participação da comunidade, no sentido espiritual da palavra. E no sentido também cultural e comunitário. O que nós vemos na Inglaterra não é uma igreja propriamente dita, e sim um enfeitezinho, como é a monarquia inglesa, um enfeite. Aquilo já não representa absolutamente mais nada. Então, querer pegar a bandeira do Estado inglês, dito confessional, para dizer que um Estado cristão não impediria certas coisas, primeiro, o Estado inglês não é um Estado cristão. Só há uma carcaça ali. Mas quais valores cristãos de fato são vividos dentro das relações políticas, dentro das relações sociais, dentro das relações de família? Não existe mais isso. Então, quando nós falamos de cristianismo ou de cristandade, nunca pensemos apenas numa espécie de confessionalidade estatal. Não. Nós temos que pensar primeiramente se esses valores são vividos institucionalmente e, ao mesmo tempo, os elementos formadores desses valores são cridos. Ou vocês acham que os anglicanos realmente acreditam nos valores cristãos tal como eles devem ser cridos? Obviamente que não. Então veja, esse artigo da não a Sharia, não o comunismo, nem Estado católico, mas sim, obviamente, Estado liberal, mas sim, obviamente, Constituição brasileira, mas sim, obviamente, Congresso Nacional, Executivo, Judiciário, STF, os deusinhos da nossa realidade, os sacerdotais, o clero da nossa atualidade, ou seja, um clero secularizado que está no poder, que hoje em dia pode se arrogar tanto o âmbito espiritual como também o âmbito temporal, é isso que é na prática o liberalismo. Alguém vai ficar um pouco assustado com minhas explanações e vão dizer assim: nossa, como ele é um fanático, ele quer a restauração da monarquia, da Inquisição e não sei o que, não sei o que. Não estou falando nada disso, só estou colocando o seguinte aspecto que é uma democracia liberal. E que de fato como ela se consolidou historicamente. E não foi por conta de ser contra a opressão da igreja, contra a opressão das monarquias, blá blá blá. Isso é o argumento legado por eles. Na prática, a maior resistência contra o Estado liberal não partiu das elites. As elites de fato se tornaram liberais. No século XIX, a maçonaria, como também muitos outros organismos secretos, participaram do que? Do projeto de secularização da sociedade como projeto liberal. Quem de fato resistiu foi a comunidade. Foram os pobres. São os cristeiros no México, no século XX, que pegam armas contra o exército mexicano. São os carlistas espanhóis nas guerras civis da Espanha do século XIX. E muitos outros. Como também são os conselheiristas do final do século XIX, que defendiam uma concepção católica e foram esmagados pelo exército brasileiro, e assim sucessivamente. Então, meus amigos, eu fico por aqui e um grande abraço.